deixar vocês agora com o professor Rafael. Bom, boa tarde para todo mundo. Antes de começar com a palestra mesmo, eu gostaria de manifestar a minha mais profunda admiração, por toda essa campanha que está sendo feita em torno do planetário. Eu, como mais que um admirador, um apaixonado pela astronomia, não tenho como não ficar comovido de ver de como que o planetário, essa campanha do planetário está sendo conduzida. Você vê que tem uma comoção geral, claro que é um esforço de muita gente, envolvida para que o planetário realmente saia. Obviamente que isso tudo acaba se personificando ali no Guilherme, que é vamos dizer, o garoto propaganda da história, Mas eu acho fenomenal de como essas campanhas, essas atividades, elas são diversificadas, Então, de repente, uma corrida, teve uma oficina, oficina criativa de escrita, teve um jazz ali, que infelizmente eu não pude vir, tinha muita vontade, Mas que, de certa forma, se relaciona realmente com a astronomia, Eu fico realmente admirado com essa quantidade de ideias, todas as ideias diferentes, criativas, ideias boas. Assim, preciso ser sincero, nem todas as ideias são boas, Vou citar um exemplo. Valeu? Desculpa, mas logo que eu cheguei aqui, eu estava aqui, novão, em Bagé, daí o Paulo começou a me mostrar o campus, Daí eu encontrei o Guilherme no corredor. Opa, Rafael, seja bem-vindo. Fiquei sabendo que seu primeiro salário vai direto para o planetário. Como assim? Eu estava 6 meses desempregado, estava latindo no quintal para economizar cachorro e o Guilherme já queria pegar o meu salário para ir para o planetário. Vamos combinar que nem todas as ideias são boas, Algumas não são boas não, mas do meu ponto de vista. E assim, mas são ideias boas. E no final das contas, a astronomia tem essa questão cativante. O Guilherme pode ser um garoto propaganda, mas ele tem um bom instrumento na mão dele, E então, ele não obriga ninguém a fazer nada, mas ele acaba comovendo as pessoas, De certa forma, eu vou dizer novamente, que isso tem um certo perigo. Quando eu cheguei em Bagé de novo, eu, assim, vindo de longe, eu achei uma casinha lá que ela tinha toda mobiliada, tinha um tamanho certo, uma coisinha, eu falei, putz, é essa mesmo, eu aluguei, Daí então, um pouquinho tempo que eu estava morando lá, eu descobri que na rua de cima era ponto de travestis ali, que eles ganham a vida. Eu pensei, putz, melhor Guilherme saber disso, senão já sou eu que estou lá engariando fundos para o planetário. Então, tem certos perigos ali. Mas, a ideia é essa. Qual que é a ideia? A astronomia, ela se relaciona, ela é uma ciência, Isso a gente não... Acho que ninguém vai discordar disso, mas ela é uma ciência muito ampla, E de todas as ciências, eu poderia dizer, talvez puxando um pouco a sardinha, mas que ela é a mais artística de todas. E é um pouco nesse ponto que eu vou tocar hoje, Mas eu vou começar com uma polêmica. Uma polêmica bonita, uma polêmica poética, Esse é um poema, do Walt Whitman, Quem trabalha com literatura inglesa com certeza conhece, Quem gosta de poesia inglesa com certeza conhece. Quem assistiu Breaking Bad com certeza conhece também, Mas é uma poesia que fala, se chama, já esqueci o nome, mas é basicamente sobre um astrônomo, que ele está lá dando uma palestra, e o sentimento de uma pessoa que está dentro dessa sala de conferências, Eu vou fazer a leitura aqui, mas tem a original em inglês, está lá, vai aparecendo nos quadrinhos, quem quiser acompanhar o original. Então, quando ouvi o astrônomo erudito, quando as provas, os números foram enfileirados diante de mim, quando me foram mostrados os mapas e diagramas a somar, dividir e medir, quando sentado, ouvi um astrônomo muito aplaudido na sala de conferência, senti-me logo inexplicavelmente cansado de viver. Até que me levantei e saí, parecendo sem rumo. No ar úmido e místico da noite, e repetidas vezes, olhei em perfeito silêncio para as estrelas. Então, essa é um poema do Walt Whitman, Eu, particularmente, acho muito bonita, vi isso pela primeira vez, lendo realmente, Depois eu acabei vendo uma declamação do próprio Breaking Bad,
um dos personagens chega a declamar esse poema, e tem essa versão em quadrinhos também, depois eu encontrei, gostei bastante. Porém, né, ela traz uma certa polêmica que existe, uma divisão entre pessoas com um caráter mais científico e pessoas com um caráter mais artístico. O espírito científico às vezes parece combate ao artístico e vice-versa. Tá? Vou mostrar um outro exemplo. Né? Por quê? O que eu sinto, né, nessa poesia do Walt Whitman? Tem outras interpretações, claro, mas o que ele estava dizendo ali? Todo esse excesso de informações, esses números, esse objetivismo que a ciência busca, né, na completude de equações e diagramas, acaba afastando a gente daquilo que é verdadeiro, né, daquilo que realmente te faz sentir a comunhão com o cosmos. Né. Pelo menos eu vejo um pouco dessa forma. Acho que existe um pouco de verdade, como também existe um pouco de incompreensão, às vezes, do lado artístico com o lado científico, tá? Como também existe o contrário. Né. Esse quadro aqui, do William Blake, chama-se Newton. Né. Então, o que se diz é que o Newton está ali fazendo as suas contas, encurvado em cima de si mesmo, né, fechado em cima de si mesmo, e é quando ele ignora a beleza do mundo que está atrás dele. Tá? Então seria mais ou menos essa a ideia. Isso que eu estou falando, né, não foi eu que olhei assim, Newton ele está. Não. Isso aqui é uma interpretação, tá, desse artigo do Reis e Braga, né, chama José Cláudio Reis. É de um grupo que chama Pequiné, lá do Rio de Janeiro, que eles estudam relações entre ciência e artes. Né? E, enfim, então ele vai dizer, né, que essa seria mais ou menos a interpretação que se daria para esse quadro. Eu não sei falar muito mais além disso, eu realmente não sou entendedor de pintura. Ah, Rafael, por que o Newton está pelado? Não tenho a menor ideia, né? Mas, enfim, a ideia geral é que realmente o fato dele estar estudando a natureza do ponto de vista analítico, matemático, ele acaba ignorando as belezas do mundo. Eu acho que pelo menos ao meu ver, uma ideia muito parecida com o que o poema do Walt estava apresentando. E aqui eu cito também uma vivência que eu tive, né? Também do contrário. Né? Tem uma astrônoma que é muito boa, ela é reconhecida internacionalmente, e que uma vez ela foi dar uma entrevista no estado de São Paulo. E eu tenho um amigo que ele é poeta, né? Ele chegou para mim, assim, vermelho de raiva, né, com um jornal na mão, né, e falando que não tinha gostado da reportagem, não tinha gostado daquela mulher, não sei o quê. Quando eu fui ver por quê, é porque em algum momento ela chegou e falou assim: astronomia não é poesia, né, dizendo em sentido depreciatório mesmo, dizendo que, ó, vocês estão achando que a astronomia é coisa de vagabundo, mas não é, tem muito trabalho envolvido, ela falando alguma coisa assim. Então existe também um preconceito, tanto de lá para cá, como de cá para lá, né, um distanciamento que existe entre o mundo artístico e o mundo científico. Talvez, de um modo mais generalizado, a gente poderia até falar que existe um confronto, né, entre as ciências mais humanas e ciências naturais, né, mais da matemática, estudar um pouco mais o ser humano, a sociedade, mas isso é um outro assunto. Né? Quero focar um pouco mais nessa relação entre ciência e arte em especial. Claro que arte é uma coisa que não dá para definir, né? O Rodrigo é um cara que estuda ficção científica, converso muito com ele, né? Ele fala, ó, arte é um termo que eu nem uso, eu uso ficção, né? Porque, por exemplo, muita gente nem considera a literatura como arte. Aqui eu estou lidando, eu sei, existe, né, toda essa dificuldade de se definir arte, como se existe dificuldade de se definir muita coisa, inclusive ciência, tá? Mas eu vou utilizar a arte aqui, e acho que um termo mais geral, pelo contexto, vocês conseguem entender sobre o que eu estou falando de arte. Tá? Então existe realmente essa polarização. Existe um determinado momento que, quando nós, físicos, os cientistas de um modo geral, começa se fechar nas equações, a gente não está muito preocupado com a natureza em si, mas com aquelas teorias, com a beleza da teoria. Tá? A gente consegue ver a beleza nisso, tá? E nem sempre uma beleza diretamente relacionada com os sentimentos do mundo. Né? Então, mas a gente tem, né, quase sempre uma polarização. Ciência, ela lida com aquilo que é real. A arte, não. A arte é tudo porque é imaginário. A gente costuma ouvir também que a ciência é objetiva, né? É matemática, enquanto que a arte ela trata da subjetividade, dessas coisas. Eu quero tratar de questões morais, eu vou tratar da alma do ser humano, da psique, etc.
Enquanto que a ciência ela não se permite isso. Ela vai lá no objetivo, ela tem aquele método, ela é rigorosa, etc. Tem essa polarização também. Outra polarização em que a ciência ela é lógica, né? Ela é matemática, ela é precisa, enquanto que a arte não. Ela lida com o abstrato, com aquilo que é ilógico, com aquilo que você não matematiza. A ciência, por outro lado, ela é racional, né? Ela é puramente mente, enquanto que a arte ela seria mais comparação, né? Você tem um pouco essa separação. Eu não estou dizendo que tudo isso é mentira, mas também não estou dizendo que tudo isso é verdade. Que não dá para você deixar dicotomizar as coisas e dizer é assim ou não é assim. Tá? A gente sente, né, que de certa forma existe realmente uma tendência para que essa polarização ocorra, né? Principalmente quando a gente vai muito para os extremos. Mas a gente também não pode negar nunca que a ciência ela pode ter muitas das características da arte naquele estado, como o contrário também. Principalmente, existem pontos de intersecção, pontos em que as dois, com certeza, características que os dois, com certeza, compartilham. Bom, aqui só é mais umas outras polarizações, né? Padronização, uniformização, normatização, que acho que essa aqui é que acaba pegando mesmo o Newton para lá curvado em cima de si mesmo. Essa rigidez, né? Que muitas vezes a gente não atribui a um artista. Artista, a gente pensa nele, né, como um cara livre, né, um cara que é afetuoso, que é sensível, né, que é lúdico. Porque no final das contas é um tipo de estigmatização que para os dois lados é ruim, né? Às vezes o cara está estudando lá e tal, ele está achando aquilo bom, mas ele passa alguém, vamos para tal lugar? Estou estudando. Puxa, cara, você precisa aprender a viver, né? Ou o contrário, né? Um pintor, nossa, eu trabalhei lá, fiquei 6 horas pintando, não sei o quê. Pintando, trabalho? Como assim trabalho? Né? Então, às vezes essa estimação acaba sendo ruim para os dois lados, embora realmente a gente tenha uma tendência a pensar dessa forma. Mas quais são os pontos de intersecção? Bom, ambos os lados, embora eventualmente elas se contrastem, né, pelo contexto, elas vão lidar com a criatividade. Isso, embora em ciência, isso é extremamente necessário. Ela nunca teria evoluído um só passo se não fosse a questão da criatividade, de pensar diferente, né? E a arte é a mesma coisa. A arte ela é muito reconhecida e às vezes pensa-se como propriedade dela, né? Mas as duas compartilham disso, isso eu acho que não dá para ter dúvidas. A questão da imaginação. A imaginação também é algo muito artístico, né? Mas cientistas também precisam ser extremamente imaginativos, tá? Peguemos principalmente as últimas teorias, né, as mais sólidas, da relatividade e a quântica, por exemplo. Sem imaginação, você esquece, não existe essas teorias, né? A questão da percepção da realidade. As duas podem até perceber a realidade de um modo diferente, mas elas lidam com isso, são formas de perceber o mundo. A questão da curiosidade, não existe ciência sem curiosidade. Como ninguém vai também explorar nada do ponto de vista artístico sem ter essa curiosidade, sem ter aquele sentimento dentro da gente de querer ir além, de querer ir mais. E a parte da intuição. Essa aqui, na verdade, eu tenho estudantes aqui, né, alunos meus, que depois eu vou lá fora, eu tenho que pegar e fazer uma lavagem cerebral para pagar essa parte, porque eu sempre falo para eles, cuidado com esse negócio de fazer as coisas intuitivamente, né? Não que a ciência não permita a intuição. Em alguns casos, principalmente quando você está lidando com investigação, você precisa dela, tá? O que eu muitas vezes combato é a questão de que eu não preciso de matemática, então eu vou pensar tudo assim, né, do ponto de vista conceitual. Muitas vezes eu vejo meus alunos, né, principalmente engenheiros e físicos, falando coisas que eu discordo, né, das coisas que quando você quer saber profundamente, você precisa saber um pouco de matemática, né? Mas a intuição também, você não pode negar nunca que ela é necessária dentro da ciência, tá? Embora ela é uma outra característica extremamente artística. E aí é que entra a astronomia também. Se eu começar a pensar na astronomia, qualquer uma dessas 5, talvez você pare para pensar, se eu estivesse falando de física, né? Em astronomia você nunca vai negar, tá? Percepção, com certeza. Esse poema do Walt Whitman, quando ele senta e entra em comunhão com o cosmos, é uma percepção pura, mas também é uma
forma, com a astronomia, né? Uma percepção praticamente astronômica, eu diria, que ele está tendo lá naquele momento. Então, a astronomia, eu diria que não há muita dúvida com relação ao seu caráter artístico, de modo que eu nem preciso falar muito sobre ela. Mas, de um modo geral, como que eu definiria essa intersecção que existe entre ciência e arte? Um sentimento profundo de querer nos situar no universo e de entender a nossa existência. Eu acho que tanto a ciência como a arte, elas vão ter essa intersecção, que vai ser a união do nosso mundo interior com o nosso mundo exterior. Tanto ciência como arte, elas lidam profundamente com isso. Mas aí é que entra a ficção científica. Tá? Por quê? Porque eu estou falando dessa região de intersecção, mas ela muitas vezes é tênue. Tá? Se eu pego um cara que está lá escrevendo a tese de doutorado sobre a teoria das cordas, você muito dificilmente vai conseguir visualizar, né, características artísticas do trabalho dele. Primeiro que você não vai conseguir nem entender, né? Mas a ficção científica, ela é um gênero da literatura, ou mesmo a fílmica, de modo geral, mas eu vou abordar mais a literatura hoje, que ela está ali. Ela pega a ciência, ela pega a arte e ela só trabalha na intersecção que existe entre as duas. Tá? Por isso que eu acho ela muito interessante. Mas afinal das contas, o que é ficção científica? E aí entra de novo naquele problema da polissemia, né? De que tem vários significados. Como ciência tem, como arte tem, ficção científica também vai ter. Se eu perguntar ali, talvez no congresso de ficção científica, e gritasse: vocês acham que Star Wars é ficção científica? Pronto, já era, você vai começar uma guerra ali no meio, porque é realmente complicado, tem muitas definições e muitas vezes pode ser apropriado em determinado momento, outras vão ser para outras, e no final das contas, tem um escritor que talvez ele possa dizer para a gente, ele não vai ficar largar uma ideia porque não se encaixa na definição de um cara de ficção científica. Ele vai escrever o que ele acha que ele tem que escrever, depois os outros que se virem para caracterizar aquilo como ficção científica ou não, né? Mas de modo geral, tá? Vamos fazer um balanço, né? Do que a gente poderia dizer para caracterizar uma ficção científica. O que se fala por aí? Primeiro, ela faz uma menção implícita ou explícita à ciência ou à tecnologia. Ela tem a ciência ou a tecnologia como um dos temas de trabalho. Segundo, ela lida muito com extrapolação, né? Então eu tenho lá, o que aconteceria se o Hitler tivesse ganho a guerra? Extrapolo toda essa história, dou uma pequena mudada e extrapolo. No futuro muito distante, será que a gente vai colonizar toda a galáxia? Né? Como é que será a tecnologia do transporte? Né? Será que eu vou ter a tecnologia da dobra para conseguir ir para um outro planeta? E, enfim, tudo que você lida com uma extrapolação é você pegar aquilo que você tem hoje, aquilo que você conhece e tentar, a partir dela, encontrar caminhos para chegar em algum ponto que você não sabe nada, você desconhece, tá? Mas ele tem uma âncora, e essa âncora é a nossa própria realidade, aquilo que a gente realmente conhece. E uma terceira característica, e é essa que eu gostaria de falar um pouco mais, é o estranhamento cognitivo. Tá? São duas palavras. Essas duas palavras necessariamente precisam estar juntas na ficção científica. Primeiro, estranhamento. Tá? O que é isso? Ele é um incomum, provoca estranheza, ele é um pouco familiar. Tá? Fantasia também tem muito disso. O Hobbit, né? O que é isso? Um bicho pequeno com um pé peludo. Isso é muito estranho para a gente, isso vai causar uma estranheza. Ficção científica também, né? Aparece o Yoda lá, então você vai achar aquilo estranho. Né? Então ela precisa causar determinada estranheza. Você precisa ver um objeto, um elemento, um fato e sentir que aquilo não lhe é familiar. Tá? É esquisito aqui. Porém, esse estranhamento ele sempre está acompanhado na ficção científica pelo cognitivo. Significa que ele vai se tornar verossímil pelo discurso científico. Eu vou conseguir convencer um leitor ou uma pessoa que assiste um filme de que aquilo realmente pode ser verdadeiro. Tá? Ele vai ser convencido pelo quê? Pelo discurso científico. O discurso científico não necessariamente vai ser um discurso sólido. Eu vou provar matematicamente isso que existe. Não, às vezes ele pode só se apropriar da maneira como o cientista fala. Então, Isaac Asimov fala, por exemplo, os robôs têm um cérebro positrônico e passa reto. Tá? Então, só o fato de cérebro positrônico, esse nome meio estranho, né? Mas que dá a entender que tem uma relação com positron e etc., você começa a acreditar que aquilo pode ser real.
E acreditar que pode ser real, porque ele falou de um modo meio científico, já é o suficiente para você acreditar que aquilo é possível. Tá? Na fantasia, por exemplo, você não precisa acreditar que um dragão existe. Você não precisa ter coerência, um raciocínio lógico por trás. Na ficção científica, de alguma forma, ele precisa te convencer que aquilo é real. Tá? Real, sim, no sentido de possível, tá? Não que ele já exista. Dentro desse conceito, tem também que é um sentimento chamado de sense of wonder, né? Chamado muitas vezes de maravilhamento, sentido maravilhoso. Já vi várias traduções, mas de um modo geral eles falam de sense of wonder. Seria o quê? O estado emocional e intelectual de um maravilhamento diante da magnificência do cosmos. É mais ou menos o que o personagem, né, do Walt Whitman estava ali, quando ele estava estendido olhando para o céu, né? Entrando em contato com o cosmos e de repente se sentindo, tendo sentimentos dúbios. Primeiro, de ser muito pequeno diante da vastidão do universo. E ao mesmo tempo, sentir que você é muito raro, porque dentro desse universo inteiro, você é você. Né? Você ter essa percepção, então tem esse sense of wonder. Ele não é ela é um sentimento muito paradoxal às vezes. Ele tem esse espanto, esse medo, mas também tem essa parte do encantamento daquilo que a gente está em contato, daquilo que nós somos, daquilo de onde nós estamos. Tá? Mas o que eu chamo a atenção é quando ele fala estado emocional e intelectual. Tá? Ou seja, não basta eu sentir, não é só um sentimento, não é só como a gente toca, né, as coisas, não é só como a gente sente os gostos das coisas, como se isso bastasse. Não, existe uma questão intelectual também. Existe uma questão de que a gente entende no nosso cérebro coisas que a gente também entende com o coração. Então o sense of wonder ele é muito completo no sentido de associar essa polaridade da ciência com a arte. Ela une os dois em um sentimento único. Pode ser dúbio sim, mas ele é um sentimento único. Quem vai falar sobre sense of wonder, ele vai dizer o seguinte. Tem várias definições também sobre esse problema da polissemia, mas dizem o seguinte: sense of wonder você vai sentir em dois momentos. Diante da vastidão do universo. Você está lá observando aquele céu enorme e você toma consciência do quão pequeno você é. E segundo, lendo uma ficção científica. Né? Ou seja, existem duas fontes somente desse sentimento e uma delas é a ficção científica. E só dar um exemplo, antes de entrar e mostrar para vocês como que uma obra de ficção científica, e principalmente uma obra que tem astronomia, ela vai tentar buscar esse estranhamento cognitivo. Né? Que a partir desse estranhamento cognitivo é que a gente cai nesse tal sense of wonder. Né? Vou mostrar aqui uma pesquisa acadêmica sobre um planeta que eles se encontraram, né, rodeado por 4 sóis. Então eles encontraram um planeta por 4 sóis. O título é Planet Hunters, a Transiting Circumbinary Planet in a Quadruple Star System. Quer dizer, um monte de palavras estranhas, você não entende trânsito circumbinário, que porcaria é essa, né? Você não entende nada. Quando você começa a ler o artigo, ele começa a dar dados de fluxo, vai colocar umas relações matemáticas para o modelo que ele está utilizando. Ele fala, não, mas olha, eu vou colocar um gráfico para você, um desenho, né? Talvez você não esteja entendendo. Ele fala, olha aqui o meu desenho, né? Pois nosso desenho, dá para ver que é um gigante gasoso, tem 2,5 vezes o diâmetro de Júpiter, está a 3 unidades astronômicas do Sol. Legal, né? Todo mundo viu isso. Quer dizer, a gente já... o meu público, de um modo geral, o cara que não vai trabalhar com isso, não adianta ele ler esse artigo, ele não vai conseguir entender, ele vai precisar de um preparo muito grande para conseguir entender isso. Né? Isso é um tipo de discurso, né? Ele é muito específico, ele é técnico, né? Mas é a partir dali que então eles vão conseguir discutir e realmente verificar a veracidade desse tipo de informação. Normalmente essas informações elas vão acabar sendo peneiradas. Então, por exemplo, como é que sairia numa reportagem? Planeta com 4 sóis descobertos por astrônomos dos Estados Unidos. Deve dar uma limpada, são palavras que ainda têm um caráter de seriedade, mas todos eles são inteligíveis. E aí os gráficos também são muito mais simples, né? Um planeta desenhado ali, você vê uns sóizinhos lá no fundo e tal. Então, tudo isso só para chamar a atenção. É uma sintetização da informação. Aqui a gente vê, também, normalmente dou um exemplo, né?
de dizer qual é a diferença de ensino de ciências e a divulgação da ciência. O ensino de ciências é quando você pega a pessoa e fala, eu vou fazer você entender aquele artigo ali. Então você começa a preparar ela com informações, né, com técnicas, para que ela consiga entender um artigo como aquele. Tá? Enquanto a divulgação científica é o contrário. Você pega o artigo e vai começar a filtrar a informação para que consiga falar na linguagem daquele que está interessado em ver. Tá? Mas, assim, essa pesquisa acadêmica, ela é fria, né? Ela tem um pouco desse caráter que o Walt Whitman estava dizendo, dos diagramas, dos gráficos, e todo mundo aplaude, né? Nossa, legal, realmente tem um planeta lá, quando na verdade, em termos de sentimento, talvez você não consiga perceber isso. Né? Existe uma questão intelectual muito forte, mas talvez uma questão afetiva. Num artigo científico você fica fastidiado, fica cansado, você não consegue sentir o cosmos com tantos dados, fluxos, técnicas, gráficos e a linguagem científica de um modo normal. E aí, essa mesma situação agora numa ficção científica. Um livro, né, que quem já viu a palestra do Márcio, né, ele comentou esse livro. Realmente um livro muito legal. Chama-se Cair da Noite, é do Isaac Asimov. Ele escreveu em 1941 em forma de conto. Depois, em 1990, o Robert Silverberg ele estendeu, né, e virou um romance. Sobre o que é essa história? Ele escreveu lá em 1941, em que nem se sabia se era fácil formar planetas ou não. Né? Existe ainda um conflito se talvez, de repente, o sistema planetário, como o sistema solar, poderia ser raro. Hoje já se sabe que não, que é algo comum, mas naquela época ainda nem se tinha certeza disso. Né? Então, o Cair da Noite ele vai falar sobre um planeta totalmente indiferente à Terra. Chama-se Calgash. Calgash ele tem 6 sóis no céu. São 2 binárias, né? Na verdade, uma binária, outra binária, depois tem mais 2 estrelas solitárias, né? Ou seja, a gente viu hoje que isso, hoje na nossa época, que é possível. Mas o Asimov, só na imaginação dele, ele começou a conjecturar possibilidades, né, de céu que poderia ter. Né? E dentro disso, ele montou toda uma história dele. Por causa das configurações orbitais, né, nesse planeta Calgash, não tem noite. Sempre tem um sol no céu iluminando e tornando aquela região clara. Né? Então, por instinto, todos os seres lá que vivem em Calgash, eles têm medo de escuro. Só que acontece, a cada 2049 anos, tem um planeta que eles não conheciam que passa na frente de um sol, provoca um eclipse. E por acaso é o único sol que está iluminando uma das faces do planeta. E aí, o que acontece? As pessoas têm medo de escuro e de repente vem a noite. Daí é o tema da história dele, é o cair da noite. Como as pessoas reagem com algo tão desconhecido como a noite. É um livro bem legal porque o Asimov conhecia bem o meio acadêmico, então ele sabe como é que funcionam as coisas. Né? Ele não estigmatiza o cientista com o cabelo todo louco, assim, de branco, com um monte de parafernália no quintal dele. Né? Ele realmente conhece a história, ele vai falar um pouco como é que eles descobriram a gravitação num planeta onde não tem noite. Tá? A concepção de que eles não tinham a menor ideia de que existiam estrelas, né? E assim por diante. É um livro bem interessante e que mostra, né, essa questão do estranhamento cognitivo. Pô, 6 sóis no céu, que negócio absurdo. Só que primeiro, hoje a gente viu quão real isso é. E segundo, o Asimov era um cara cuidadoso, ele sabia, né, pelo menos dentro das teorias que ele trabalhava, que isso era possível. Então, ele te convence. Não, 6 sóis no céu, pode ser que exista em algum lugar sim. Outro livro, que eu gosto bastante também, o Márcio, que estava na palestra dele, se tinha alguém lá, ele falou também do Duna. O Duna, talvez no Brasil eu não vejo as pessoas conhecendo tanto assim, mas ele é o livro de ficção científica mais lido, né, da história. Ele também ganhou os 2 principais prêmios, né, de ficção científica, o Hugo e o Mergulho. Ele é uma série de 6 livros que o filho dele ainda continua. Tá? É um universo que ele cria, um universo bem complexo. Dizem, né, que o Martin, que escreveu Guerra dos Tronos, ele tem uma influência muito forte do Frank Herbert, e o Frank Herbert na época também era chamado pelo Arthur Charles Clarke, que escreveu 2001, Uma Odisseia no Espaço, como sendo o Tolkien, né, da época deles. Então, ele, vamos dizer, tinha um bom currículo.
Aqui eu estou falando mais sobre os planetas, né, que os escritores inventaram, né? Eles conseguiram criar através da imaginação e qual o nível de detalhamento que eles conseguiam dar para os planetas deles. Então, Duna é um livro que tem vários planetas, mas o principal deles é o Arrakis, que também é o próprio Duna, né? Os nativos chamam o planeta de Duna, mas ele tem outro nome que é o Arrakis. E Arrakis, ele é um planeta com extrema escassez de água, ou seja, ele é um planeta deserto. Então, aí até aí tudo bem, né? Você consegue imaginar um planeta inteiro deserto. Você só pega um deserto e fala que na verdade é um planeta inteiro. Até aí, qualquer um consegue. Porém, ele começa a criar estruturas extremamente complexas em cima disso. Primeiro, ele é muito detalhista em relação à posição. O Talgate, por exemplo, não estava em lugar nenhum. Esse não, ele fala, é o terceiro planeta do sistema de Canopus. Ele vai dizer também que existem duas luas. Ele vai falar também que essas duas luas, elas têm um mito em cima, porque uma você consegue meio que enxergar uma mão, a outra você consegue enxergar como se fosse um ratinho, né? Existem mitos em cima disso. E mais, esse planeta deserto tem gente. E aí você para, peraí, na Terra a gente só consegue viver aqui porque tem oxigênio. Oxigênio, né, ele não é um negócio que sai livre assim, você precisa de alguma coisa que produza ele. Aqui na Terra a gente precisa de oceano, que é de lá que vem o oxigênio, das algas marinhas, né, principalmente. E mesmo que você considere a vegetação, né, árvores e tal, é um planeta deserto onde estão essas árvores. Então, tá meio furado. Mas o Frank Herbert não vai explicar isso. Ele vai dizer que esse oxigênio vem do que ele chama de vermes do deserto. Tá? Esses vermes do deserto, na ideia, na concepção do Frank Herbert, são gigantescos anelídeos com centenas de metros. A boca dele, o diâmetro dele pode chegar a 4 metros. Né? E esses anelídeos, eles inspiram gás carbônico e vão jogar oxigênio na atmosfera. Então, por causa desses vermes, que um planeta deserto ele consegue ter oxigênio. Mas por que esse planeta deserto ela vai ser importante? Ele vai dizer, porque lá é o único lugar que tem um negócio chamado melody, ou especiaria, né? Então esse só existe nesse planeta, por isso que ele é um planeta muito cobiçado. Essa especiaria, ela como o próprio nome diz, ela é muito especial, né? Ela dá poderes prescientes para as pessoas. Tem consequências, vicia, deixa o olho azulado, né? Como se não tivesse pupila, né? Ela fica toda azulada, né? Mas, por outro lado, ela te dá um poder sobre-humano, né? E tem várias consequências em relação a isso. Tem um pouco de magia nisso também, um pouco de fantasia que ele coloca, né? Mas ele vai sempre ser muito detalhista na construção desse planeta. E ele vai dizer, e não de modo explícito, né? Você consegue, vamos dizer, estudando o livro, perceber que algum dia lá já teve oceano. Que eles chegam a citar que existem bancos de sal, né? Então indicando que em algum momento pode ter tido um oceano nesse planeta que ele foi desertificado. E mais ainda, se você estudar mais a fundo, você vai perceber que quem provocou essa desertificação foi a ação do homem, que ele andou levando algum bichinho para lá, que era hidrofóbico, e essa hidrofobia dele é que acabou fazendo com que a água livre, né, ela fosse canalizada. Não por acaso esse bichinho acaba se tornando perto do deserto. Então tem toda uma relação de causa e consequência que ele constrói e que você para e pensa, será que esse negócio é de verdade mesmo? Que de fato aconteceu. Uma vez eu apresentei, né, estava num congresso lá, e uma professora de português, ela falou, nossa, eu me distraí um pouquinho, mas eu preciso perguntar, esse planeta existe ou não, né, no final das contas? Não dá para... Eu falei que não, né, claro, hoje em dia a gente não consegue já ter listão detalhista dele, mas é impressionante o modo como ele constrói, né, o universo dele, e a história também é muito bem feita. Então, não é por acaso que ele é um livro tão falado, né, se tornou realmente um clássico da ficção científica. Um livro que eu gosto bastante, esse é o A Mão Esquerda da Escuridão, esse é da Ursula Le Guin, né, é um pouco incomum a gente encontrar escritoras, né, do sexo feminino escrevendo ficção científica, mas a Ursula Le Guin faz isso com muita propriedade, com muito estilo. Todo mundo que lê A Mão Esquerda da Escuridão fala, puxa, é uma ficção científica diferente, gosta e é diferente. O que tem de legal ali?
ela também criou um planeta fictício. Você vê que eu estou basicamente falando sobre isso, né? Sobre planetas que são construídos. Estou baseando muito no estudo que eu fiz no meu pós-doutorado, tá? Então, mas no estudo isso eu estou englobando, por exemplo, galáxias, buracos negros, que tem também construções na literatura. Mas em termos de planeta, o que a Ursula Le Guin imagina? Que é um planeta que entrou numa era do gelo, então ele é como se fosse um grande inverno. Então, ela vai dizer também que não existe pássaros no céu, não explica muito, mas não existe. Tá? Esse planeta tem um ritmo muito lento, né? Então eles evoluem, mas muito vagarosamente. É uma civilização que existe há centenas de milhares de anos, mas eles ainda estão descobrindo a ciência, porque eles são muito devagar, eles são muito calmos, né? Estão fazendo muita politicagem e tal. O mais interessante disso são os habitantes que vivem lá. Eles são inteligentes e são ambissexuais. O que significa isso? Que eles são neutros a princípio, mas quando eles vão se acasalar, um vai tomar, vai fazer o papel do homem e o outro fazer o papel da mulher. Vai ser do sexo masculino e do feminino. Mas só no momento do acasalamento. Depois eles voltam a ser neutros e depois elas vão escolher de novo no momento da concepção. Tá? Então, concepção que eu digo para fazer o filho lá. Né? Ou seja, o que pode acontecer? Eu posso ter o meu pai, pode ser a mãe do meu irmão. Né? Ou eu posso ser o pai de um e a mãe de outro. Né? Eles ficam grávidos, exatamente igual, mas ninguém tem um sexo definido. E aí isso vai determinar diferenças culturais, ela vai alterar, né, toda a dinâmica de uma sociedade. O legal da Ursula Le Guin é que ela não tem um aspecto muito explicativo. Né? Ela não apresenta a ciência como aquela que detém a verdade e que está te dando as informações. Mas ela mostra a ciência como algo que conjectura, que tem hipóteses, que vai sempre estar se questionando, embora não necessariamente você consiga ter certeza. Então ela vai falar, de onde será que surgiu esses seres ambissexuais? Ela nunca dá uma resposta, mas ela dá várias possibilidades. E uma delas, talvez seja um experimento científico. Tá? Por que eles fariam isso? Porque lá não tem guerra. Tá? E talvez a ausência de masculino e feminino, a ausência dessa polarização, faça com que a gente seja menos conflituoso. Tá? É uma das possibilidades que ela levanta, que eu acho interessante, levanta as outras. Tá? E ela tem esse caráter de oferecer, não respostas, mas oferecer perguntas. Esse já não é tão conhecido, mas é legal. Ela chama A Guerra dos Homens Alados. Esse aqui eu estava até acompanhando o Guilherme uma vez numa oficina para professores, né? E ele falou de Urano, né? Que Urano ele tem um eixo de inclinação em 90 graus, que significa que ele, em determinado momento, né, o polo dele está apontando direto para o Sol. Então ele gira, imagina o eixo de rotação, né? Eixo de rotação. Se ela está em 0 graus, ela está assim e o Sol está aqui. Né? Se ela está em 90 graus, significa que ela está apontando para o Sol em determinado momento. Mas depois ela vai girando. Né? Esse planeta que o Paul Anderson imagina, ele é justamente como Urano. Ele tem o eixo de inclinação em 90 graus. Como consequência disso, acho que você já pode imaginar. Se você está no polo, metade do ano vai ser dia, metade do ano vai ser noite. Né? Se você está aqui bem em cima do Equador, então na verdade o que você vai ver, você vai ter dia e noite, mas o Sol vai estar cada vez subindo no céu, como se fosse uma espiral, depois ele vai estar subindo no céu, não, ele vai passar por cima do céu, formando dia e noite, mas cada vez mais um pouco mais para lá, tá? Sempre caindo em termos da altitude dele, né? O ponto máximo dele. E ao Paul Anderson, ele vai criar um mundo assim. E esse mundo, então, ele vai ter diferenças de climas de acordo com a posição no Equador. Ou seja, a migração ela se torna um elemento essencial para a sobrevivência. Esse planeta se chama Diomedes, e aqui tem algumas características, não só isso, não só do eixo de rotação, mas também, primeiro, ele tem o dobro do raio da Terra, ele é muito grande. Né? Por outro lado, a gravidade não muda muito, que significa que a metalicidade dele, a quantidade de metais é muito baixa. A atmosfera também ela é formada predominantemente por neônio, que significa que ela vai ser mais densa. Né? O que gera tudo isso? Se tem menos metal, então você tem as fases de evolução tecnológica comprometidas. Né? A descoberta do cobre, a descoberta do ferro. Né?
né? Ou seja, então eles estão meio que na idade da pedra ainda. As ferramentas deles são feitas de pedra, são feitas de madeira, eles não conseguiram evoluir muito, né, tecnologicamente falando. Por outro lado, por causa dessa atmosfera densa, pela extrema necessidade de migrar, a evolução da vida acabou gerando seres alados, né? Então, por isso que são os homens alados. Embora no meio do texto você percebe que na verdade não são homens, eles são evolução de esquilos, né? Depois de um tempo, os esquilos começaram a ter asas e aí eles, essas asas foram melhorando, né, até o momento em que eles se tornaram seres capazes de fazer migrações de um ponto a outro nesse planeta gigantesco, né, com mais facilidade. Por falar em baixa metalicidade, tem um outro planeta também, que ele é bem fantasia, na verdade, mas ele tem essa questão da baixa quantidade de metal. Mas é um livro legal, do Orson Scott Card. O Orson Scott Card era mais conhecido pelo Jogo do Exterminador e pelos mais velhos, né, conhecem ele mais também pelo Segredo do Abismo, que teve um filme, né, que passava bastante, então é da autoria dele. Mas esse livro, Planeta, chamado Traição, ele é bem legal, até principalmente, eu diria, para quem gosta de fantasia, porque ele tem uma mistura dos dois, de ficção científica com fantasia. Qual que é a história? Aqui na Terra, alguns intelectuais que viviam numa democracia, eles estão armando um golpe para tomar o poder. E eles são descobertos. Tá? Tem um geólogo, tem um físico, um filósofo, um psicólogo, tem vários cientistas, né? Ou intelectuais, melhor dizendo. Esses intelectuais são pegos e são condenados. Então eles vão ser jogados num planeta chamado Traição, e aí eles vão ser condenados a viver lá para sempre. Ah, mas eles são intelectuais, eles podem sair de lá. Não podem. Por quê? Porque eles têm baixa metalicidade. Não tem ferro suficiente para eles conseguirem desenvolver as máquinas e conseguirem ganhar um espaço. Então, eles são obrigados a ficar lá. O legal, ele tem um aspecto meio ciência, meio fantasia, porque cada um desses intelectuais que vão lá acaba fundando como se fosse uma província, um distrito que tem uma especialidade. O personagem principal, por exemplo, ele é da geração de geneticistas, que eu acho que passa 1000 anos, mais ou menos, desde que acontece a tentativa de golpe, né? Quando a história se passa mesmo, já passou muito tempo. E aí, ele tem uma anomalia. Esses geneticistas, de um modo geral, eles têm a capacidade de se curar muito rápido, eles também produzem membros, né, para mandar para a Terra, para se ver se consegue um pouquinho de ferro. Eles têm um teletransporte lá. E aí, o personagem principal, ele tem uma anomalia. E aí começa a nascer braço dele, seios, né? Que ele tem que toda hora ficar cortando. E aí ele vai passando por vários desses distritos. Tem onde tem uma variação de tempo, tem outro que consegue controlar a Terra. Tem alguns elementos de fantasia que são misturados também com elementos científicos. Bom, então, o que eu queria mostrar era mais ou menos isso. Vocês viram que eu passei por alguns livros de literatura, comecei falando ali sobre o estranhamento cognitivo. O estranhamento cognitivo, penso eu, que eles são bem fortes nesses tipos de livros, em que o cara ele realmente consegue criar todo um universo, mas muito mais do que criar um planeta da imaginação, ele vai convencer você de que aquele planeta ele pode ser real. Puxa, mas é muito estranha a civilização que estão lá, é esquisito. O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com a gente. Pela questão da criatividade, pela questão da imaginação, mas também por uma questão filosófica de situarmos no que nós realmente somos. Né? Nem sempre a gente tem consciência de como as coisas podem ser diferentes, como elas podem ser distintas, né? E de perceber a nós mesmos como raça mesmo, como a raça humana, porque a gente não tem, às vezes, parâmetros de comparação. E a ficção, ela traz um pouco disso, traz uma reflexão do que o outro pode ser, mas muito também do que nós somos. Então é isso, agradeço. Pessoal, perguntas para o Rafael enquanto eu vou espiar aqui fora. Quem fala alguma coisa? Um livro do Isaac Asimov chamado Certamente. Não me recordo.
7 da manhã. 7 da manhã. A primeira história sobre a respeito daquela relação de ciência e arte que estava falando, aquele exemplo que tu deu do planeta que tinha 4 sóis, né? Tu mostrou ele como uma pesquisa científica, o resultado de uma pesquisa científica, como uma explicação científica, né? Está dando esse exemplo ali para mostrar que existe uma relação entre ciência e arte e que a ficção científica faz o papel intermediário de aproximar as duas formas de conhecimento, né? Vamos dizer assim. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: aquela pesquisa científica que mostrou, a primeira, sobre a descoberta do planeta com 4 sóis, é uma pesquisa, o resultado dessa pesquisa é confirmado? Houve alguma hipótese contrária? Ou não? Até onde eu sei, não. Tá lá. Confirmada a existência, então? É considerado o trabalho que confirmou a existência daquele planeta. E primeiro, na verdade, é um processo, né? Ele é detectado, né? É classificado como uma possibilidade, depois eles vão verificar se aquilo é realmente um planeta, né? E aí esse artigo é considerado então o que vai dizer, não, que é realmente um planeta. Seria algo de confirmação. Depois disso não tem uma contestação até onde eu sei. Bom, sendo um artigo científico, um trabalho científico, ele está aberto para contestação e, ao contrário da ficção científica, né? Que não está aberto para contestação. Né? Então, a gente tem, eu estou falando isso porque tornar um pouco público para a nossa discussão e tal. Então, o livro do Asimov nunca vai ser contestado nesses termos, né? Ele jamais vai ser refutado. Aquela história está lá e vai ser sempre assim, né? Já o artigo científico, eu acredito que provavelmente vai ser refutado em algum momento, se não for dentro de 50 anos, vai ser dentro de... Atualizado, modificado. Isso. Mas é engraçado você falar do Asimov, porque o Asimov ele escreveu um que chamava Oceanos de Vênus, porque ele imaginava que embaixo da espessa atmosfera que tem lá, podia ter oceanos de metano por baixo, né? Era uma possibilidade de existir. Depois descobriram que não, que é seco. Né? Daí o Asimov ele literalmente afirmou: meu livro morreu, né? Porque ele se apoiava um pouco na veracidade dos fatos para publicar os livros dele. Né? Mas claro, um livro como obra continua existindo, né? E o valor dele também não se perde nunca. Agora, um artigo que é contestável, realmente provado que está incorreto, já morre de fato. Né? Mas existe um pouco de relação, talvez, na ficção científica, de que ela se ressignifique conforme a ciência evolui. Com certeza. Há certo tempo também, né? A gente lê de outra forma, né? Vamos, pessoal. Eu quero perguntar se está no ordem. Do meu ponto de vista, ele faz uma menção muito clara à ciência, mas conheço bastante gente que fala que não, porque é fantasia. Por que é fantasia? Que é fantasia porque ele não explica nada, assim, as coisas são tudo jogadas e ele é meio desleixado do ponto de Quando eu vista. tinha 10 anos e que assisti Star Wars, no cinema, 1000 anos atrás, daí eu pensava assim, será que um dia a gente vai ter essa televisão que vai ser outra pessoa ali, a gente fala com ela, e a gente tem. Tem que Mas contar que a ciência fala um disso. dia eu tenho esse pensamento. Falei, será que um dia? Coisa que passava nas guerras de Deus. E quando ele passava na Guerra das a Jornada das Estrelas, aparece lá o cara que vai pegar comida para o outro, mete no gás, esquenta e tira. Assim, eletrônico. Isso, hoje a gente tem isso em casa. Com micro-ondas, né? Eu não sei onde eu vi uma vez, existem muitas patentes de objetos que se baseiam em ficção científica. Entendeu? O cara olha algo de uma obra, como ela falou da televisão, da comunicação, e o cara que está criando uma patente de um produto, de um objeto, ele se baseia naquilo, bom, vou tentar chegar naquilo, e às vezes consegue. Essa é uma questão Às polêmica. vezes cria-se essa bastante start. A gente... Que é muito claro que a arte ela tem a influência da ciência, isso tem.
Agora, o quanto da ciência ela absorve da arte, isso é um ponto de investigação que às vezes a gente precisa tentar com o maior cuidado possível. A questão da literatura relacionada com a ciência é que a literatura te dá essa liberdade de fazer o que quiser. Exato. Entendeu? Tu tem a suspensão de descrença, tu joga uma ideia absurda, o outro compra e beleza, vamos seguir com essa ideia até o fim. E aí eu acho que a realidade, a gente pega aquela ideia absurda e tenta trazer para a nossa realidade. Acho que é um ciclo. Você almeja, né? A arte talvez trabalha com a questão do desejo, né? Enquanto que a ciência vai tentar solidificar isso, mas o que a gente sempre tenta tomar cuidado, eu e o Rodrigo, né, que a gente está conversando principalmente, é essa questão de que às vezes a gente tem a impressão de que eu vou pegar a arte e essa minha teoria vai estar praticamente pronta. Quando não, quando aquilo vai ser meu objeto de desejo, que a partir da ciência então eu vou ter que ter um trabalho muito árduo para de repente conseguir chegar lá. Né? Então eu não pego o trabalho da arte para fazer a ciência. Né? Ele é um objeto de desejo, mas ele não é a base assim, científica do que eu vou fazer. Mas é uma questão interessante sim, essa questão das patentes, preciso investigar mais para ter mais propriedade. Não é regra, eu já vi algumas histórias que alguns se inspiraram em objetos de ficção científica para criar Imagina até que a gente tentando fazer sabre de luz até hoje. Mas a Adobe Espacial estão investigando nisso. Oi? A Adobe Espacial estão investigando nisso. Você sempre Faz o espaço do tempo. capa de visibilidade, sempre tem, né? Pesquisando. Mas é aquela questão, né? Falar que eu quero é fácil, para você chegar lá. Tem um filme. O filme é baseado no livro? É baseado no livro. Dizem que não é muito bom, nunca assisti, mas falam que é mais ou menos. Mais algo, pessoal? O Kimura, o Capuno chegou agora e ele estava falando aqui no meu ouvido aqui, que tem uma proposta de desenvolver uma tecnologia de invisibilidade. Explica para ele. Depende, esse invisível depende de qual contexto que você está falando. Por exemplo, existe o avião que é invisível ao radar, né? Você sabe que tem. Então depende de qual contexto que você quer ver ou não ver as coisas. Uma faixa visível é simplesmente uma pequena faixa do espectro visível. A gente, como físico, como cientista, a gente vê, por exemplo, a gente vê átomos não com o olho, mas a gente vê de forma indireta. Tem também o prédio invisível, colocaram telas dos lápis e espiral que estava atrás. É como se não estivesse lá tudo. Tem um lance lá que o pessoal usa no jogo de espelhos, a imagem que está atrás passa por dentro, o que está no meio é como se não tivesse. Mas está mais para a ilusão de ótica. Eu disse invisibilidade, né? No livro O Homem Invisível, do H.G. Wells, é uma jogada assim, é uma coisa de química também, de uma propriedade química de determinado elemento que torna a luz, retrata a luz de uma maneira que não vê aquela coisa, entendeu? Com os olhos. Mais algo, pessoal? Kimura, uma pergunta então, para terminar. Tu acha que a ficção científica pode ajudar no ensino de ciências? Sim, aí, com certeza. Combinou essa, né? Essa é combinada. Esse foi o papelzinho. Minha pesquisa é relacionada a isso, né? Então, eu acho que no ensino de ciência, sim, né? E de diversas formas possíveis, né? Não somente falando sobre um determinado conceito científico, não somente falando, olha, aquilo no Star Wars está errado, né? Mas, enfim, você pode discutir a ciência dentro de um contexto, isso não é um negócio tão simples de encontrar, você, de um aspecto criativo, de um aspecto imaginativo, de uma questão motivadora, né? Então, enfim, existem N possibilidades de utilizar a ficção científica na parte do ensino.
Como é que a gente faz para passar, no caso de um exemplo, porque a gente está vendo aqui que existe um conflito, né? Como é que a gente faz? Porque eu vou falar da invisibilidade, mas não é uma questão científica, e aí eu vou ensinar o quê, né? Eu tenho que pegar um assunto que seja científico ao mesmo tempo. Vou dar alguns exemplos de trabalhos, então. Não necessariamente de literatura, né, mas exemplos de trabalhos que são bem legais. A questão dos conceitos, eles aparecem muito, né, e talvez seja a primeira coisa mais óbvia que a gente pensa quando vai falar em ficção científica. Então, eu vou pegar um livro sobre invisibilidade e eu posso discutir um monte de coisa sobre ótica. Discutir essa questão que o Capuno colocou, né, sobre o que a gente vê, o que é espectro eletromagnético, o que é ver no átomo, o que é ver em infravermelho, né? Enfim, tem um monte de coisa que você pode discutir em termos de conceito. Você contextualiza com o livro, e aí motiva com o livro, e aí você passa a um conceito científico. Mas tem outras coisas também. Por exemplo, né, usar animes para discutir a ciência. Tem um que chama, não sei se é Menino do Vapor, alguma coisa assim. É um japonês, e que ele é um steampunk. Steampunk significa que eles estão numa era, tem uma tecnologia muito alta, mas eles não chegaram a ver na era dos computadores. Então é basicamente uma tecnologia a vapor, né? Então eles têm várias máquinas a vapor lá. Você pode discutir o conceito de termodinâmica, né? Entropia, primeira e segunda lei, mas você também pode discutir todas as implicações científicas que tem, né? Porque lá tem os personagens que eles são muito ambiciosos, né? Então eles utilizam a tecnologia para fazer armas, por exemplo. Então esse é um momento também que eles conseguem discutir a ciência dentro de um contexto social, né? Sei lá, é lúcido eu estar nessa corrida desenfreada para ter mais tecnologia quando eu não consigo evoluir o ser humano como ser social, né? São algumas perguntas que você pode colocar colocando usando uma ficção científica. É único, né, a aplicabilidade dele. Não é só conceitos, é isso que eu quero dizer. Professor, eu tenho uma pergunta. Oi. The Flash, super-herói, faz parte do mundo de ficção científica? Super-heróis, em geral, são colocados dentro da ficção científica. São mais O The Flash, por exemplo, o poder dele é a velocidade, mas a inércia não se aplica a ele. Então tem problema. Sempre tem. Sempre tem. Né? Tem problema. Tem cenas do The Flash que ele gira em volta de uma pessoa e pela ela. Tipo, em nenhum momento ele parou ali numa perna da calça assim, para tirar a roupa da pessoa. A ficção científica ela não tem um compromisso com a verdade. Ela vai se apropriar de elementos que ele vai simplesmente colocar. Não, isso é verdadeiro. Mas em vários momentos ele vai começar a relatividade, o espaço da velocidade da luz, ou, enfim. Muitas vezes ele usa o discurso científico para dizer que aquilo é plausível. Então os super-heróis geralmente na questão da ficção científica, assim. A maioria das participações, como eu disse, é polissêmico, né? Então tem gente que joga fora, mas a maioria é considerada mesmo. Interestelar é ficção científica? Sim, Interestelar é dos bons. É dos bons porque ele gosta ou porque é científico? Primeiro porque eu gosto, mas segundo porque tem bastante. Então quer dizer que a ciência que tem ali é verdadeira? Não que é verdadeiro, muita é, né? Mas ele tem um aspecto didático também, né? De colocar quântica, relatividade. Tem viagem, né? Sempre tem, aquela parte final lá das estantes lá, né? Não tem como você dizer que aquilo é verdadeiro. Ele é muito denso, né? Extrapola. Extrapola uma coisa que a ciência não para que houvesse transporte. Isso é bem especulativo. Por quê? O que o Einstein vai dizer? Que o espaço e o tempo eles são, na verdade, uma malha geométrica. Né? Então, quando você pode descrever como uma malha geométrica, geometria você faz o que você quiser com ela. Matematicamente você consegue encontrar as coisas, entendeu? Agora, mas a gente falou, isso daí a gente diz o seguinte, que é possível se você sair do espaço-tempo. E eles estão tentando fazer uma experiência com energia negra, matéria negra, que Cavaleiro ali talvez explique melhor. Mas existe a possibilidade efetiva, estão dizendo que é possível. E aí? mas é uma extrapolação também. Procura na internet, tem esses negócios. Eu trabalhei com um sujeito que dizia assim, se
existe 0,001% de chance de conseguir fazer um negócio, então o negócio é factível. Se a gente vai conseguir fazer é outra história. Né? Se teoricamente ele é possível, então deve existir em algum lugar da natureza, do universo. Né? Mas se isso é possível. Né? Então, por enquanto, matematicamente é possível. Então, se a gente vai conseguir fazer outra história. Também tem situações que funcionam em casos muito particulares. A questão de comunicação quântica. Né? Até há pouco tempo atrás era uma teoria e ela funciona, mas em situações. Não é uma pessoa que você consegue transportar quanticamente, mas você pode imaginar um sistema quântico, transformar isso num sistema de comunicação quântica. Um caso muito particular desse sistema. Mas não dá para estender isso só numa bola de golfe. Então, depende do ponto de vista que a gente está vendo. Cara, assim, não é tão trivial como você vai para esse mundo. Mais algo, pessoal? Rafael, faz umas perguntinhas para o pessoal aí para a gente subir no brinco. Perguntinha? É prova? Prova. Pergunta aí ao autor do livro. Vamos lá. Quais são Alguma coisa que estava na palestra, vamos ver. os dois principais prêmios de literatura da ficção científica? Quem sabe dizer? Um só, então. Prêmio Hugo. Quem falou, levanta a mão, por favor. Prêmio Hugo, prêmio Nebula, né? Do livro A Guerra dos Homens Alados? Não? Primeiro nome é Paul. Quem sabe se é Paul Enzer. Tá. Alguém sabe o nome do personagem principal de Duna? Ninguém leu Duna? Isso é difícil, cara. Ninguém leu Duna. Quantos sóis tinha em Calgash? Só 6. 6. Um monte falou. Tem pessoal que falou. Mas. Tu já tem esse? Não tem. Esse não tem ainda. Mas na outra, agora na edição nova, acharam mais um. Ficção pode ser. Não dá update. Nome do planeta de A Mão Esquerda da Escuridão. Peraí que eu vou voltar no slide. Essa é mais difícil. Autora da Mão Esquerda da Escuridão. Curso da Liga. Ixi, tem dois. Eu quero. Corta o quê? Ele é bem legal, assim. Bota aqui. Obrigado, Rafael. Obrigado a vocês por terem vindo de novo. Lembrando que a gente tem